Olá, mulheres lindas, obrigada por estarem aqui nos assistindo a mais um episódio do podcast Se Ela Pode, Eu Posso. Já dei uma espiadinha aqui para ela, porque faz tempo que eu acompanho essa mulher, acho ela o máximo, acho ela bonita, inteligente, mas eu vou deixar que a Sandra apresente a nossa convidada hoje. Então, a gente está aqui com a minha parceira, amiga, né, colaboradora, mobilizadora do Fashion Day, né, que é a Daniela Dornelles. Dani, eu já ia só Dani, né? Daniela Dornelles. Na verdade, quando me chamam de Daniela, eu já fico assim, que até estranho. Até estranho. Dani, eu vou pedir para te apresentar, para contar um pouquinho da tua história. E essa tua, não é uma transição, mas a tua opção, né, de empreender em Santa Maria. Então tá, primeiramente, muito obrigada pelo convite das gurias, achei o máximo e esse nome achei ótimo. É lindo, Se né? ela pode, eu posso também. Todas podem, todas podemos. Então achei muito legal. Então eu sou a Daniela Dornelles, eu sou sócia proprietária da Nexen Medicina do Trabalho, que é uma empresa de saúde e segurança do trabalho. Na verdade, esse nome saúde e segurança do trabalho não é muito difundido, o pessoal conhece como medicina do trabalho. Então mês que vem vai fazer 5 anos que eu estou empreendendo, que eu sou empreendedora. E a vida inteira fui funcionária, né? Sempre na área do financeiro e comercial, que é o que eu gosto. Eu gosto muito de pessoas, de relacionamento. Então, eu passei muito tempo funcionária. E então, eu vou contar um pouquinho de como surgiu a Nexen. Eu trabalhava numa empresa de planos assistenciais e era responsável pelo setor financeiro. E trabalhava lá, depois eu sempre fui muito curiosa, assim, então eu sempre queria saber como que atendia, e às vezes eu ia para atendimento aprender como que atendia, até porque eu queria estar mais perto do público. Fazia mais do que o que é necessário. Exatamente, eu sempre fui muito curiosa, porque eu quero saber de tudo, né? Aí eu ia no setor, eu conversava com um, com outro, e aí, um belo dia lá, o meu gestor, que era meu chefe, me perguntou se eu queria assumir o empresarial da empresa, que essa empresa vende para pessoa física e CNPJ. Se eu queria assumir o empresarial, eu quero. Tudo eu queria, tudo que me convidava eu queria. E eu sou assim até hoje, né? Tem um amigo nosso que diz que eu sou tão parceira que até se me convida para funeral eu vou. E aí eu quero assumir. E fui assumir, então eu fui atender a carteira CNPJ da empresa. E fiquei um tempo atendendo, fazendo relacionamento com empresas, das quais eu conheço até hoje. E hoje várias são minhas clientes, através do relacionamento que eu fiz. Como eu digo, acho que eu fiz um bom trabalho, porque hoje são meus clientes, né? Permanecem. E aí, então, nesse momento, que hoje é meu esposo, veio para Santa Maria. Isso tudo aconteceu em outra cidade? Não, aconteceu aqui em Santa Maria, desculpa, tá. aqui em Santa Maria. O meu hoje esposo, que morava em outra cidade, veio embora pra cá. E ele chegou. Oi? O príncipe encantado chegou. Não veio a cavalo, mas chegou. E ele é filho de um dos proprietários dessa empresa, que eu já era funcionária, e eu digo que a gente já era prometido, né? Porque eu já conhecia a família, enfim, já conhecia ele, já tinha tido uma reunião de negócio com ele, e logo nós começamos a namorar. E ele começou a fazer a expansão dessa empresa, que ele trabalha bastante com isso, ele começou a fazer a expansão dessa empresa para outras cidades. E eu comecei a acompanhar, que eu já fazia, na verdade, algumas auditorias em algumas franquias que já existiam dessa empresa. E eu comecei a acompanhar, e mais para a parte comercial. Então, quando a gente ia visitar essas empresas ao redor de Santa Maria, as empresas pediam, eu quero contratar vocês, mas eu preciso de medicina do trabalho. E essa empresa nunca teve, não tem até hoje medicina do trabalho. Eu disse, vou perder para a concorrência, né? Que eu tenho uma concorrente na região que tinha mesmo, praticamente o mesmo serviço e tinha medicina do trabalho para oferecer. E aí eu disse pro meu sogro um dia, vamos fazer uma medicina do trabalho nossa, né? E ele disse, tá louca? A gente não entende nada da medicina do trabalho. Então vamos estudar. E aí começou a minha empreitada na Nexen. Porque nesse estágio eu já estava com um CNPJ meu prestando serviço para essa empresa. Então eu já estava fora por uma questão assim, eu era na hora de um dos proprietários. Para não ter problema, a gente foi orientado a trabalhar assim. Então eu trabalhava prestando serviço para essa empresa. Eu disse, já tem um CNPJ aqui, vamos estudar. E eu fui atrás. Fui fazer curso fora, fiz curso com o pessoal de social. Fiz curso em Porto Alegre e montamos uma equipe, contratamos um moço que tinha uma experiência muito grande nessa área para montar a equipe junto comigo. E aí me dizer o que precisava. E aí a gente começou a empreitada, então, transformar o CNPJ, fazer toda essa parte burocrática, em transformar o CNPJ que eu já tinha na Nexen, que hoje, então, é o mesmo CNPJ que tem desde lá de trás. E aí, então, em 2018, se eu não estou perdida nas contas, em 2018 nós abrimos a Nexen, então, nós fomos para o local que é até hoje, na Duque de Caxias, em fevereiro.
E aí, em julho, nós tivemos nosso primeiro cliente. Em fevereiro foi questões ali de organização interna, treinamento de funcionários e o que estava funcionando. E em julho nós assinamos o primeiro contrato, que, por coincidência, foi um cliente de fora de Santa Maria, meu primeiro contrato, um hospital. Então, já uma grande responsabilidade. Já Enorme, né? E assim, com uma responsabilidade muito grande, um hospital, né, da região. E daí, então, em diante, a gente começou a trabalhar. Mas nesse momento a gente não tinha inaugurado oficialmente ainda, por uma questão legal. O nosso contador, na época, me disse, não vou deixar tu inaugurar ainda, porque fazia 16 anos que não entrava nenhuma medicina do trabalho nova em Santa Maria quando eu entrei. Então tem uma questão assim, se não tá com qualquer coisinha, a concorrência pode vir para cima e tal, então vamos evitar problema, né? A gente trabalha com prevenção, nós somos prevencionistas, vamos prevenir também de qualquer problema. Então, só que eu acho que foi alguma coisa assim até de universo, porque o dia que nós inauguramos foi dia 19 de novembro, que coincidentemente é o dia do empreendedorismo feminino. Olha Que lindo. Eu chego a me arrepiar até quando eu falo. Que legal. Porque 19 de novembro, que foi o coquetel de inauguração oficial da Nexen, é o dia do empreendedorismo feminino, que é uma mulher que está à frente desse negócio. Então, quando eu descobri, eu fiquei muito feliz, assim, tem tudo a ver com tudo que a gente conversa. Então, nós começamos com essa empreitada da Nexen, então, mês que vem fazemos 5 anos, né? E estou muito feliz com toda a clientela que confia, como eu sempre digo, eu não digo que eu tenho clientes, eu digo que eu tenho empresas que confiam em mim, primeiramente, né? Porque é o meu rosto que está à frente do negócio, e no trabalho que a gente executa, porque o meu esposo também é meu sócio, mas nunca atuou assim, ele tem outros negócios e não atua comigo desde o início, sou eu que estou à frente do negócio. E o que dá certo e errado é culpa minha. E o legal é que a gente volta a trazer aquela dentro do que ela falou, aquela máxima, né? Que pessoas compram de pessoas. Que tu está à frente da marca e hoje as pessoas estão buscando a ti para fazer primeiramente essa a pessoa, prevenção. né? E é o que tu vem trabalhando, a gente percebe muito a tua atuação dentro do... De repente, a Dani, eu acho que tu te fixou como dentro do mercado, construiu nesse 1 ano a certeza do negócio, né? Estudou o que tinha que estudar, formatou como tinha que formatar, passou esses anos captando os teus clientes e hoje eu acho que a impressão que a gente tem é que tu veio te posicionar mais como empreendedora à frente da Nexen, né? Demonstrando mais para captar novos clientes, né? Mas também para que tu mostre o teu trabalho na sociedade, né? Exatamente. Então eu percebi que o nome da Nexen apareceu junto com o nome da Daniela, né? Sim, a Dani da Nexen. A Dani da Nexen. Eu digo que a gente leva no sobrenome o nome da empresa, né? A Dani da Nexen. Eu não sou mais a Dani só. Não. E exatamente isso, Sandra, assim, eu tive uma pessoa que trabalhou comigo, assim, da área de marketing, comunicação, que me fez, digamos, desabrochar para essa área, assim, de que eu tinha que me mostrar. Porque desde o início da abertura da empresa, como a abertura foi assim, a gente começava também, a gente fez uma pesquisa de mercado informal no início, a gente é amigo de muitos empresários, e começava a perguntar, né, o que precisa de medicina do trabalho, o que tu é mal atendido, ou o que tu acha que poderia fazer mais. Então a gente começou assim, e aí começou a se posicionar assim, não, então a gente não vai fazer isso, a gente vai trabalhar dessa forma, porque a gente, como consumidor, tu já vai, não gostaria de ser atendido assim, então tu vai tentando acertar o que tu vê que não tá, que tá errado ou que não tá tão bom. E então eu nunca dei atenção para essa área comercial. Tanto que se tu for ver, assim, agora a gente está reformulando o nosso site, a gente está fazendo toda uma parte de comunicação diferente. Porque agora a gente, é importantíssimo, né? Importantíssimo evento, principalmente para a sociedade te conhecer o teu trabalho, né? Estar acessível. Como a Sandra falou até lá no lançamento, de tu ir te comunicar, porque às vezes as pessoas acham, não pode chegar, né? Não, e tu te mostrar, tu conversar, né? Ótimo isso. Tu também colocou que entrou, a tua medicina do trabalho surgiu após 16 anos, sem nenhuma empresa de segmento. Então, você entrou no mercado de tubarões, né?
no Tem mercado. Na empresas- verdade, em Santa Maria, então, existia só uma medicina do trabalho. Duas, eu acho. Né? Não, tem mais. Não, antes, quando tu abriu, há 5 anos Não, já atrás. tinha 4 medicinas. Ah, Mas assim, são poucos concorrentes, né? Isso, Então é mas mais eram difícil. concorrentes que tinham muito mais Muito tempo do que nome, eu, muito mais né? tempo, Isso. né? Então, um mercado totalmente já direcionado. E eu Exato. acredito que o teu diferencial seja exatamente esse. Eu posso te citar nomes da medicina do trabalho que são logomarcas, não são pessoas. Né? Então, as pessoas chegam na empresa da Dani porque existe a Dani, ela é a personificação da medicina do trabalho. Tanto que tem clientes assim, eu quero falar com a Dani, porque né, o meu colaborador vai falar a mesma coisa, mas quer falar comigo, e eu atendo, Sim. porque eu digo, o principal, o mais importante para mim é o meu cliente, né, porque eu sempre digo nas reuniões da equipe, se não tem o cliente, não existe empresa, não adianta tu ter dinheiro para investir, tu fazer uma empresa bonita, se tu não tem cliente. Então, para mim, eles são o mais importante. Então, se o cliente precisa de mim, eu largo tudo e vou atender o cliente. E tem uma coisa, que é uma cultura que a gente cria dentro da empresa, que do modo geral, nesse teu contexto aí, que é tu atender o cliente, tranquilizar o cliente, né? Exatamente. Responder o que ele quer que seja respondido, e aí tu direciona. Agora, quem vai te atender vai ser a fulana, porque ela já está Isso. sabendo qual é o procedimento. O que a gente tem que fazer quando a pessoa... Porque aí todo mundo diz, todo mundo quer só o proprietário, só o proprietário. Não é. A gente precisa ouvir do proprietário ele que direciona. aquela me tranquiliza. Isso. Sabe? Porque, na verdade, assim, é como eu digo, tem serviços da medicina do trabalho que qualquer um faz, né? Que, assim, não que vai fazer bem feito, não. Daí existem as diferenças do serviço. Mas tem coisas que é obrigatório a gente fazer para o cliente, por exemplo. Mas tem o além, o ajudar, o dar consultoria. Teve uma cliente que não faz um ano ainda que está conosco, e o dia que eu visitei ela, me disse, eu não sabia que a medicina do trabalho fazia tudo isso. E ela já tinha uma empresa contratada. Eu falei, gente, mas ninguém te explicou que é isso que a gente faz? Porque isso é uma consultoria. Não adianta eu me apresentar como consultoria em saúde e segurança se eu realmente não te dou uma consultoria. Se eu só te entrego os documentos por a demanda e-mail. do cliente surgir, geralmente chega num momento de dor. Exato. E chega cliente, assim, chegou um cliente e foi autuado. E foi lá correndo para nós, preciso. Ou cliente que aconteceu um problema com a outra empresa que atendia, tomou uma multa, eu quero trocar porque eu não tô bem, sabe? Isso chega todo dia. E também tem situações que é cobrado coisas que tu não, dependendo da empresa, né? Porque tudo vai de uma análise da empresa, o que ela precisa, o que ela não precisa, o que ela pode, o que ela não pode. Aí, a partir daí, tem coisas que são cobradas que aquela empresa não precisa pagar, né? Exatamente. São E situações assim, Ana, quando a gente fecha um contrato com uma empresa, tem toda a questão burocrática contratual, inicial, e depois a equipe técnica vai até a empresa fazer uma análise de risco, que a gente chama. E nessa análise de risco, é levantado tudo que tem ali, a gente faz até relatório fotográfico, não, a gente não divulga isso, porque isso é para o nosso trabalho, mas assim, a gente faz um levantamento, vê tudo, assim, vê a parede, vê o cantinho, porque tem que ser feito, até para tu poder dizer, olha, aqui esse colaborador tem tal risco, que a gente chama de risco, aqui tem isso, aqui... E aí, depois disso, a gente elabora um relatório para o empresário, antes dos documentos ocupacionais, e depois, nos documentos, a gente vai orientar, vai dizer, olha, aqui precisa trocar isso, faz um plano de ação. E tem coisas que não precisa. Tem coisas que é de bom senso. Porque a gente divide assim, tem questões na saúde e segurança que são obrigatórios e alguns que são recomendados. Preventivos e recomendados. Que a legislação não vai te exigir. Mas se o empresário quiser fazer para ser um a mais, para cuidar, ele faz, mas não é obrigatório. Então, a gente faz esse discernimento para o empresário, né? E a gente pega, assim, empresas, por exemplo, tem uma questão de insalubridade. Tem muitos empresários, às vezes, que a gente assume a medicina, que pagam insalubridade para todos os funcionários. Sim. E aí a gente vai fazer análise quantitativa, que daí a gente vai com equipamento de medição, que a gente diz, e vê que não precisa. Então, tu consegue reduzir, até eu falei no lançamento lá do Fashion Day, a gente consegue reduzir custo para a empresa. Porque como a gente estava falando antes, fora do ar, medicina do trabalho por um bom tempo foi assim, não quero saber de medicina do trabalho. É tudo igual, é muito caro, é um custo a mais. E hoje a gente consegue reduzir, porque às vezes tu entra na empresa, a folha de pagamento tá super inchada. E aí tu vai analisar, mas esse funcionário não precisa de insalubridade, mas esses adicionais que não precisa, às vezes tu tá pagando coisa que não precisa. E com uma consultoria bem feita de medicina do trabalho, tu consegue reduzir. Então aquilo não se torna mais um custo, se torna um investimento.
né? Se tu tem uma gestão boa de saúde e segurança. E foi com esse intuito que eu quis entrar nesse mercado de tubarões, como a Tamires comentou, para ser diferente, para realmente o que eu falo, eu fazer, né? Porque tem muito isso, às vezes que tu ouve assim, faz isso, é maravilhoso. Entrega, né? Que é o que aconteceu com uma cliente que eu tô atendendo hoje, que ainda não é minha e me procurou por isso. Vendeu uma coisa, falou, e agora eu não recebi nada disso. Tô pagando e não tenho. Então, assim, não adianta. Então, é o que eu digo, eu quero ser conhecida por uma pessoa que realmente faz. Se eu não puder atender, teve clientes que eu disse, eu não consigo te atender. Porque eu não vou lá pegar o cliente e depois não fazer. É o diferencial, né, que tu aplica no teu negócio e dá para o teu cliente, né? Sim. Porque às vezes nesse quesito de ter empresas, mesmo sendo poucas empresas, a comodidade, né? Se foi criado aquela cultura em cima da medicina do trabalho, que é feito assim, copia e cola, né? Aí é assim que é feito, faz quem quer, é obrigatório para muitos, não é obrigatório. E as empresas vão aceitando, até porque os empresários muitas vezes não entendem dessa área, né? E nem tem que entender, realmente, né? É como eu contratar um contador e eu precisar entender de contabilidade. Exato. Contratar um administrador e eu ter que entender de números, né? A gente procura profissionais porque uma empresa saudável precisa tu te cercar, né? Tu contrata o advogado para cuidar da parte jurídica. E realmente a medicina do trabalho, a gente como empresário pensa, paga. Ela passa a ser um ônus da empresa. Paga. E para que ela serve? Não sei, mas paga. Exatamente. Porque tu não tem esse apoio da medicina do trabalho ajudar a manter a tua empresa blindada e saudável. Ela tá ali fazendo algum serviço que tu não sabe, pode ser que em algum momento surja uma multa, um TAC. E vocês sabem que nesses eventos que eu tô participando da Sandra, teve uma empresária que agora se tornou minha cliente e ela já tinha uma outra medicina do trabalho. Então se pagou o evento. Já tá se pagando. Network, pra tu ver a importância disso, né? E ela me comentou exatamente isso, Tamires. Ela já tinha uma outra empresa contratada e até tem um áudio dela, ela me disse exatamente isso. Dani, eu já tenho, eu pago todo mês, mas eu não sei pra quê. Então, assim, já faz tempo que ela tem. Tá, mas eu preciso, mas o que eu preciso? Sabe? E ela não sabe pra quê. Então, ela tá só pagando, bem como tu disse. Ela tá só pagando e não sabe pra quê. Eu pagava porque eu sabia que quando eu ia demitir ou contratar algum funcionário, eu tinha que mandar lá. Fora isso, eu não sei que funciona. Eu não sei o que a medicina do trabalho faz, eu não sei isso. Porque nunca te foi explicado. E ainda assim, eu fiquei muito chateada de saber que eu poderia contratar por demanda. Porque eu sei que tem pequenas empresárias, empreendedoras e também empreendedores que não têm hoje, a saúde da empresa financeira não tem como aportar uma mensalidade para a medicina do trabalho. Então, às vezes, as pessoas agem ilegalmente e correm o risco do que pode vir a acontecer por não ter como cumprir aquela mensalidade, né? Porque já estão com um arrochamento nos recursos. Existe como contratar a medicina do trabalho por demanda. Então, eu me sacrifiquei por anos no início da minha empresa, pagando a medicina do trabalho, sem saber por que eu pagava, e depois eu vinha saber que eu poderia pagar por demanda só no admissional e no demissional. Não, e hoje tem, assim, ó, teve bastante mudança de legislação, e hoje a gente tem algumas, digamos, algumas brechas, assim, que a gente trabalha, que a gente não tá fazendo nada errado, digo a gente, todos os empresários, né? E tu consegue atender, por exemplo, um MEI, né? Hoje o MEI não é obrigado, dependendo da atividade, não é obrigado a ter a medicina do trabalho contratada. E até alguma microempresa. Tem graus de riscos que eles não precisam toda a documentação, que eles não precisam tudo. Que aí entra a tua consultoria. Exatamente. Então, às vezes, tem empresas, e a gente está fazendo com os nossos clientes isso. Porque a gente informou isso para eles, porque daqui a pouco eles vão ficar sabendo em outro lugar, eu nem precisava pagar, por que a Nexen nunca me disse? Então, a gente está informando isso. Olha, Sandra, a tua empresa que é grau de risco 1 e tu é no enquadramento tal, tu não precisa ter tudo isso daqui. Eu posso só fazer esse serviço para ti. Tu não vai ficar feliz comigo? Sim. Porque daqui a pouco tu fica sabendo lá pela Tamires. Mas a Tamires tem uma que não... mas a minha não me falou. Gente, porque assim, ó, uma empresa que tem de grande porte, vamos falar agora, que tem uma contabilidade que é externa, um advogado que é externo, uma medicina do trabalho que é externa, a própria assessoria de marketing é externa. Se tu não tem essas pessoas trabalhando para ti, a empresa não cresce. Exatamente. Não tem eles trabalhando contra ti. Né? Exatamente. E eu sempre digo isso, até estou fazendo algumas gravações de conteúdo agora para lançar, e tem uma coisa que eu sempre digo, eu trabalho para o empresário. Quando eu digo eu, é eu e a empresa. Né? Aí diz, mas tu não trabalha para o colaborador.
Consequentemente, sim. Consequentemente, Mas sim. eu trabalho para proteger e blindar a empresa, né? E aí, consequentemente, a gente cuida da saúde e segurança do trabalhador. É uma consequência, ele vai estar bem cuidado, ele vai estar Porque a seguro. empresa é como a mãe Porque a dos empre- trabalhadores, né? exatamente, Então, porque eu eu não vou sacrificar os trabalhadores, mas eu fazendo com que a empresa se mantenha ativa, contratando, pagando em dia e mantendo todos seguros, é um Exata- trabalho feito para todos. Exatamente. Então, eu sempre digo, eu trabalho para blindar a Manter ela empresa, viva, né? né? Manter ela Até viva. porque quem vai pagar impostos, quem vai pagar uma multa trabalhista, qualquer encargo é o empresário. Então, eu trabalho para blindar ele. Esse é o nosso trabalho, é o nosso foco sempre. Que reflete bom resultado nos colaboradores. Exatamente. Daí, consequentemente, a gente está cuidando da saúde e segurança deles. Mas E a da gente trabalha... estabilidade do da- emprego deles. Exato, né? é isso que eu ia dizer, Querendo ou da não, estabilidade tem que do parar com emprego. essa rivalidade do empregador e do empregado, né? Teria que ser uma colaboração mútua. Tá todo mundo ganhando, Porque né? todos é um ecossistema, né? Ambos precisam um do outro. Exatamente. Que é o que eu comentei com a Sandra no nossa outra gravação com as meninas que também estão empreendendo. Parece que depois da pandemia mudou essa mentalidade do empregador explorar e sugar ao máximo o seu colaborador, porque as empresas não conseguiam expandir e entregar qualidade nesse sistema de um explora e o outro Sim. trabalha, né? Então eu vejo cada vez mais as empresas se preocupando para que os colaboradores estejam seguros, satisfeitos, com bonificações, né? Com premiações. Daí a ganhando empresa mais. também vai estar bem, né? Exatamente, porque eles são uma empresa, né? A gente sozinho não é uma empresa. Sim. Então, isso é bem importante. É bom saber que Santa Maria tem uma medicina do trabalho que auxilia os empresários e não que manda boletos. Que mandar boleto é muito fácil, Manda qualquer um boleto, manda, né? Eu posso mandar, né? Se vocês precisarem. Dani, nos conta uma situação bem assim, que alguma empresa, não precisa citar nomes, claro, mas assim, que alguma empresa que tu disse, meu Deus, era tão simples assim, a gente podia ter resolvido e hoje tu vai ter que fechar. Ou inúmeros, quebrar, assim, uma empresa que tomou algum TAC ou alguma multa muito grave por uma coisa bizarra. Procurou a tempo. Olha, a Tamires está sabendo bem, ó. A Ai, esposa de advogado. O Rômulo trabalha também com prevenção. Isso, sim, ele trabalha nessa área, né? Com sobrevida dele. Eu sempre tive, porque a gente trabalha no mesmo espaço, né? A gente montou um coworking. Então, a gente ficava analisando o perfil dos clientes. O meu cliente chega para me pagar um grande volume de dinheiro, feliz, ainda me traz mais espumante. O dele dono não. vinha para pagar ele, pedia para parcelar em 20 vezes, não dava nem tchau. Muito obrigada. Ele dizia, mas o que é isso? Eu digo, é que quando a pessoa vai ao advogado, ela teve alguma dor, algum problema. Né? Então já faz anos que ele tem alterado a advocacia para que o cliente não chegue já ferrado, como eu digo, né? Então também é uma advocacia preventiva. Como é que a gente faz para evitar ação trabalhista, para evitar indenização, para evitar um ataque, para evitar um fechamento da empresa? E que as pessoas não dão muito valor, só dão valor quando... Então é bom dar valor agora de ter um advogado bom que faça essa prevenção, de ter a medicina do trabalho que trabalhe com prevenção. Para a empresa manter tudo em dia e a assessoria desses profissionais do que depois ter que indenizar com um monte de gente, uma multa é um absurdo. É um ano que ele pagou para uma medicina do trabalho. E dependendo do tamanho, e muito mais, Sandra, dependendo do tamanho da empresa, tu fecha. Porque hoje as multas de social, elas são enormes. Tem algumas que começam em R$400 e vão a 400 mil. Não, eu vejo indenizações que as empresas do meu esposo às vezes pagam, que são dívidas impagáveis que os herdeiros assumem. Então, tu acaba falindo ou endividando uma família inteira, uma sucessão de pessoas. Compromete, né? E não são dívidas que prescrevem, não são dívidas. Então, é bem complicado. E é muito barato manter essa prevenção desde a tua empresa, quando ela é pequena. Sim, do que tu crescer e depois agora vamos tentar organizar. Até porque para tu crescer é bom tá tudo organizado já, né? Mas, Sandra, eu vou te responder a tua pergunta. Graças a Deus, felizmente, graças ao nosso trabalho, a gente nunca teve uma situação assim, ó, nós não temos nenhum cliente que foi multado até hoje nesses 5 anos. Nenhum dos nossos clientes nunca foi multado. Pelo menos da nossa área, assim, em questões de saúde e segurança, não. Talvez alguma questão contábil que eu nem fico sabendo, mas da nossa área, não. O que acontece, assim, ó, muito é de nos procurarem porque já foi autuado, ou não tinha medicina do trabalho, ou tinha e teve problema lá, e aí nos procura. Mas, assim, o impacto que a gente causa nos nossos clientes, muito mais é por uma questão de diminuir gasto. Essa questão da insalubridade e aposentadoria especial, que são adicionais que a empresa tem que pagar, a aposentadoria especial financiar, né, que a gente chama, que é o que o E-Social está pegando bastante agora, a gente já conseguiu reduzir com o trabalho bem feito.
Porque hoje, assim, até eu brinco, assim, me dou bem com muitos contadores, a gente tem parceria com muitos contadores, só que há muito tempo, às vezes a empresa, mas por que tu paga insalubridade pro teu funcionário? O contador me mandou pagar. Porque também, na verdade, não é a função do contador, não é que o contador não saiba, não é função dele, não é competência dele. Daí ele diz, paga para não se incomodar, né? Na dúvida, paga. Então, a orientação por muito tempo foi essa. E ainda tem alguns que orientam assim. Então, aí entra o nosso trabalho de orientar corretamente, no nosso know-how, né? No nosso métier. E então, o que a gente mais, a causa de impacto é isso. É enxugar, porque a gente consegue ir lá analisar, medir, a gente não vai lá e diz, isso aqui tu tira porque a gente achou bonito. Não é no empirismo, não é na leiguice, né? A gente vai lá e faz a avaliação e consegue reduzir isso pro empregador. Isso é muito bom, imagina, tu tem uma folha de pagamento lá inchada, às vezes tu é pequeno, tá inchada a folha de pagamento que tu tá pagando adicionais em cargos que tu não precisa. Então, o maior impacto que a gente tem nos empresários é isso. Porque a gente nunca teve, graças a Deus, nada assim, a empresa que eu atendo lá foi multada porque não fez alguma coisa que a gente orientou. Até porque a gente tá sempre muito em cima. A gente é muito chato. Teve uma empresa conhecida de Santa Maria que há uns 3 anos atrás foi dar um depoimento para nós. E foi muito engraçado porque ela tá no vídeo assim falando, não, porque a gente é que a Nexen ela é muito exigente, ela fez assim, ela queria dizer chata. Né? É um saco, mas eu comento assim, a gente vai ser um pé no saco. Mas eu só pago pra isso? Tu me paga pra isso todo mês e tu me paga pra prevenir que a tua empresa tenha problema nessa área. Então é isso que eu vou fazer. E eu acho que o feedback dessas empresas também te trazem muita positividade para poder deixa eu contar uma coisa. As outras vezes que a gente veio gravar, eu critiquei o André porque ele não tinha um cronômetrozinho e eu sou uma gringa que eu vou conversando até detrás. Se tivesse uma espumantezinho, eu virava à noite. Ele botou ali, tu viu o reloginho? Eu fui ver agora, tá? Olha ali, coisa linda. Olha, tu viu só? Dani, tá pensando que essas mulheres o quê? Não são organizadas? Claro que elas são! Dani, vamos pular, eu quero conhecer a Dani fora da Nex. A Dani fora da Nex é um pouco envergonhada. Quem é a Dani? Do que ela vive, do que ela se alimenta, do que ela faz, o que ela não fez ainda. Opa! Então, vamos conhecer um pouquinho a Dani. Quando é pra falar da gente, eu fico... É mais difícil, É mais difícil, né? É muito mais fácil eu falar do meu trabalho, do que da Dani. A minha empresa eu criei, é meu produto, é meu filho. Entendeu? Exato, do que da Dani CPF, ali é um pouco mais difícil. Mas eu só vou voltar num assunto ali que fala da Dani Pessoa, como que eu tava falando pra Sandra, e no fim a gente foi conversando tanto que eu pulei. Então, há um tempo, assim, além de eu saber que é importante, eu fui dando mais importância para essa parte da comunicação, de me mostrar. Primeira vez que meu marketing disse assim, Dani, faz um vídeo. Meu Deus. Para agradecer os clientes, foi no primeiro ano da pandemia, quando eu ia fazer um coquetel da Nexen, né, era de 2 anos. Era? Era. De 2 anos da Nexen, eu ia fazer um coquetel, no fim, não deu, estourou a pandemia ali, que a gente achou que ia ser pouquinho, foi, enfim. Então faz um vídeo, tudo, agradecendo os clientes, um vídeo? Como assim? Ficou 2 horas pra fazer um vídeo de 2 minutos. Meu Deus, não, mas eu tô toda errada hoje, eu não tô arrumada, não lavei o cabelo, essas coisas de mulher, né, que tem que estar sempre perfeita, mas não tem, né? A vida real é essa que tu não tá sempre perfeita. Daí faz lá na tua casa, que tem bastante verde, quando tu chegar, ai meu Deus, Você não acha nenhum fundo pra não fazer acha. Vídeo, não acha. Aí cheguei em casa e disse, quer saber, vou fazer. Foi o vídeo que mais teve visualização. Daí eu, meu Deus, o que te encorajou. Mas eu ainda falei pro meu marketing, o que as pessoas querem me ver, querem saber da minha vida? Redes sociais. Eles querem saber quem tá à frente da empresa. E desde o início a gente focou muito na área técnica, em ser muito bom tecnicamente, e esquecer um pouco essa área de comunicação, de marketing. Saber que tu é bom. Porque quem é que vai saber da empresa se tu não tá te mostrando, né? E aí então eu comecei a trabalhar um pouquinho mais nisso. E agora, de um tempo pra cá, que eu comecei a desabrochar, então, na questão dos eventos, que eu tô achando mega importante. Agora, no lançamento do Fashion Day, eu fiz muita conexão, né? Até tinha brincado com a Sandra antes, eu sou inexperiente, e fico um pouco com vergonha, sabe? Porque não, de me mostrar quando é pra tu falar de ti, assim. E agora, no dia do lançamento, eu fiz muita conexão, muito legal, com empresários legais, assim, que tu tem uma troca, que não é só aquela coisa só unilateral, né? Não, tu tem troca, né? Então eu tô me lançando nisso.
E a Dani, então, como eu comentei fora do ar aqui, eu sou casada, mas não tenho filhos ainda, mas é um sonho meu e do meu Já esposo. passou da crise dos 7 anos. Já passei da crise dos 7 anos, Há 9 anos já tô há 9 anos casada com meu esposo. Aparece muito menos do que eu, né? Não é envergonhado, mas aparece muito menos que eu. Então, pretendo ser mãe, né? Apesar de todos os perrengues que eu já sei das amigas, mães. Mas a gente já tem perrengue na vida mesmo sem ter filho, tudo, né? mas não morre. Eu posso te dizer que não morre. Não, Pelo contrário, a e vida todas as mães vida. dizem assim, tu passa perrengue, mas é tão Passa. bom. Aí quando tu olha, minha irmã esses dias disse, tu tá exausta, daí quando tu olha aquela carinha te dando um sorriso, Vai exausta mesmo. e acaba tudo. Então, pretendo ter filhos, né? Nós pretendemos ter filho, pelo menos um, né? Pra ajudar aí na população. E eu ia falar a Sandra fora, ele me perguntou até da minha formação e tal. Eu, quando comecei a empreender, eu estava fazendo faculdade. Porque eu, na verdade, comecei 3 graduações. Eu não me encontrava, faz isso, porque eu gosto, e vou lá, não tem nada a ver comigo. E eu comecei a administração, e quando eu comecei a empreender, tu não Casou. consegue, Não. né? Daí o que eu disse? Não, eu vou focar na minha empresa e a administração eu vou deixar para depois. Estou vivendo a administração na vida real, né? E aí, então, eu fui terminar a formação depois que eu já estava com a empresa com mais tempo. Então, sou formada em administração, esposa, gosto muito de moda. Até aquele dia no lançamento eu falei que eu não tenho uma empresa fashionista, mas eu gosto muito, até a Sandra comentou isso, eu gosto muito de moda, gosto de estar bem arrumada, gosto de conhecer empresas novas. E não sei o que mais, assim, que eu posso falar de mim. Tenho 36 anos. E gosto muito de relacionamento, gosto muito de pessoas, gosto muito de conhecer pessoas novas, de estar em lugares novos. A gente se conheceu no Personalidades Femininas quando a Tamires foi homenageada, né? Isso. E tu foi junto com a Cris Dunk, eu acho, não? Isso, junto com a Thaís, com a Cris Dunk, com a Fernanda Rigg. Foi naquela turma ali que vocês foram. Isso. Foi ali que a gente se viu Foi pela ali que primeira a gente vez. se viu, E depois nós nos cruzamos numa loja. Tu disse, Sandra, me chama, me avisa Qual dos loja, Sandra? eventos. Isso, disse, me avisa dos eventos. Me avisa dos eventos. Não me lembro qual loja que foi. Foi uma loja de calçados. A Next já tem 5 anos e ela passou a surgir pra mim nesses eventos. Sociais. Foi quando eu soube que a Dani da Next existe. A gente tem um parceiro que diz que quem não é visto não é lembrado, né? Que Seja pro que for. Que o Seja pro bom ou pro ruim. O investimento da tua exposição é a captação de novas pessoas, marcar reuniões, conhecer pessoas, fazer conexões, se encontrar, perceber onde está teu cliente de verdade, né? E aí tu poder fazer essa conexão que é tão importante, esse network que é tão importante, e aí tu conseguir acessar essas pessoas, que eu falo sempre em acessar as pessoas. E as pessoas também te acessar, porque, por exemplo, nesses eventos que eu tô indo, claro que tem alguns empresários que eu já conhecia, tem clientes também, mas tem alguns que eu não conhecia, que eu nem sabia que tinha empresa. E foi o que uma dessas clientes, que é minha até hoje, que eu conheci num evento, me disse, Dani, tu faz academia no mesmo lugar que eu nem sabia que tu tinha uma empresa que podia atender a minha. Porque eu também não falava. Porque e aí a gente pensa que ser visto significa que a pessoa tem abertura, ela não tem. Exatamente. Ela não sabe como é que tu vai abordar, ela não sabe se tu vai ser simpática, ela não sabe se naquele momento tu quer ter algum tipo de diálogo. Então, existem eventos em que a pessoa sabe que tu está disponível. Claro. E a dinâmica dos eventos mudou um pouquinho também. Hoje a gente não faz o evento único e exclusivamente para mostrar o que é proposto. A gente faz dinâmicas onde a gente provoca essa acessibilidade, esse chegar nas outras pessoas, que a gente diz, agora vocês vão conversar com uma pessoa que vocês não conhecem. E tu sabe que agora no lançamento, e eu vou comentar isso, porque eu comentei com a Núbia sobre isso, até a Núbia estava dizendo que gostou muito, porque tu vai sempre mudando, tu vai sempre inovando nos eventos, né? E aí, quando tu falou ali aquela hora da dinâmica, agora senta e conversa com pessoas que tu não conhece. Eu fiquei lá dentro, tu viu quanto tempo, né? Eu peguei o microfone de novo, eu dei 3 minutos, porque eu a gente tava junto ali, né? Eu entendi que todo mundo tinha ido embora, não, as pessoas tinham saído. E a gente tava ali conversando e trocando ideias, trocando cartão e eu peguei, eu disse, eu não vou dar tanto tempo pra não ficar chato e eles não ficarem na obrigação de ficar conversando. Mas não tava nada chato. Aí eu peguei o microfone e disse, então tá, pessoal, a gente pode seguir pro coquetel que tá sendo servido, a gente continua lá. Ninguém se mexeu. Gente, 5 pessoas saíram assim, ó.
E ficou todo mundo lá conversando e disse, deu certo. Foi uma novidade implantada e deu certo. Eu fiz questão de comentar sobre isso porque é louvável mesmo, é muito legal, entendeu? E claro que tu tem uma experiência que não é de hoje, em evento, em conectar as pessoas, mas aquilo foi muito legal porque todo mundo... Mudou o clima, né? Exatamente, mudou o clima, as pessoas levantaram, foram lá conversar e se conectar, e aquilo é muito legal. E eu fiz muita conexão, eu já marquei 2 reuniões só daquele dia, tu entende? Então, assim... É muito legal, e eu pude explicar para algumas pessoas o que é a medicina do trabalho. Que claro que ali no tempo tu não vai ficar falando 2 horas para todo mundo ficar ali, cada um falar. Então tu pode acessar as pessoas e as pessoas entender também o que tu faz. Porque muita gente deve pensar, mas a medicina do trabalho não é só para exame. Não, sabe? Então tu conseguir explicar para as pessoas nesses momentos de conversa, de networking ali, é muito legal. E tu conhecer também. Eu também uma ignorância, porque pensando assim, Santa Maria eu conheço a cidade inteira. Sim, eu não conhecia nenhuma dessas empresas, dessas pessoas. Então todas as pessoas têm sido pessoas novas. E foi o que eu falei no Fashion Day, ali no lançamento. Eu disse, gente, tem muita gente nova. Eu tenho pessoas que têm experiência em eventos, em conexões, em falar, em se posicionar. Tem pessoas e que têm até mais facilidade. Mas tem muitas aqui que estão se lançando no Fashion Day. Mas isso foi uma dinâmica nova, né? Porque teve muitos anos que era batizado. Tu sabia se tu fosse em tal evento quem é que tu ia ver. Claro. Tu sabia se tu fosse não, em evento quem é que ia estar lá. Então hoje mesclou muito, né? Ontem eu tava falando com a Núbia por telefone e ela falou exatamente isso. Nossa, a Sandra tá conseguindo cada vez mais colocar, dar palco. E ela usou esse termo, dar palco para outras pessoas, para outras empreendedoras, empreendedores, para eles se fazerem conhecidos, apresentar os seus negócios, se apresentar. E isso é muito legal. Não é sempre a mesma coisa. Não. Cada evento tem uma coisa diferente. Eu fui no Encontro de Gigantes, é diferente do Fashion Day. Não tem nada a ver. Né? É que nem eu comento. Eu tenho um evento grande ao mês, mas eles são completamente diferentes um do outro. As pessoas dizem, é sempre os mesmos. Não é sempre os mesmos. Eu conheci pessoas que eu não conhecia no Encontro de Gigantes, né? Então, tu vai fazendo conexões diferentes. E a importância disso, né, Gurias? Porque assim, eu vejo, e bem isso que a Tamires falou. Eu também sempre, eu morei fora por 2 anos só da minha vida, mas eu conheço todo mundo. A Dani é bem conhecida, eu conheço todo mundo. Não, tu não conhece. Não ego, né? Como assim? Exato. Todo mundo me conhece. Quem é tu, querida? Né? Eu me constranjo às vezes com essa coisa. Porque, todo mundo conhece a Sandra. Não é todo mundo. Tu conhece todo mundo, mas nem todo mundo te conhece. Exato. Tu não conhece todo mundo. Às vezes tu até conhece, mas as pessoas não te conhecem. Ou não sabem o que tu faz. Eu até já vi ela, mas o que ela faz mesmo? Não, então é bem isso que tu falou, Tamires. É um ego nosso, assim, da gente achar que todo mundo me conhece. Não, né? Não. Então a importância de tu te lançar, assim, até porque a cara da empresa é importante as pessoas saberem, né? Quem é que tá por trás da empresa? Quem é que é o gestor ou a gestora? E hoje em dia, muito mais as mulheres estão à frente de negócios, né? Que eu acho maravilhoso. Sim. Não que eu acho que nós somos muito melhores ou somos melhores, superiores, não. Mas eu acho que as mulheres têm um potencial enorme. Que hoje em dia... diversas áreas em paralelo, né? Isso, então, e hoje a gente está conseguindo mostrar isso, que por muito tempo, culturalmente, não era assim. Então, a gente tem movimentos, assim como o da Sandra, de levar mulheres, não só mulheres, mas assim, de dar palco para mulheres, e as mulheres se mostraram, não, eu tenho potencial. Por que eu não posso estar à frente? Né? Exato, por que eu não posso estar à frente de uma empresa? Eu tenho a mesma capacidade que um homem de estar à frente de uma empresa, de fazer um bom serviço. Então, isso é muito importante. E aí, há pouco tempo, eu comecei a mostrar mais quem é a Dani, o que é a Nexen, através do meu rosto, né? Que eu sempre digo assim, eu não sou envergonhada. Até uma moça lá no lançamento disse, capaz. Eu falei, não, eu não sou envergonhada aqui para falar do meu trabalho e tal. Mas, às vezes, para ficar aparecendo assim, te dá uma vergonha, né? Um pouquinho. E tu não pode, tu tem que te lançar, mostrar o que tu faz, porque não é vergonha o teu trabalho. Não é hora de sentir vergonha, ser tímido, ou achar que não vergonha. Isso, vai e faz, né? Porque a gente tem capacidade para isso, então tu te mostrar, assim, tu mostrar o que tu faz, o teu trabalho, a tua capacidade, né? Porque nós temos. Então isso é muito legal e é isso que eu tô fazendo agora nos últimos tempos. Tô com alguns projetos também de me lançar para fora daqui de Santa Maria, então nessa parte assim de mostrar a minha imagem, de mostrar o que eu sei ao longo dessa experiência, do que eu aprendi, porque eu digo assim, eu sou quase já uma técnica, né, porque a gente vive todo dia isso, então às vezes eu vou para uma reunião com um cliente, eu nem preciso que o meu engenheiro vá junto comigo, né, porque a gente, não que eu saiba mais que ele, mas é a experiência, tu acaba tendo, e eu vou atrás de conhecimento também, eu dou curso para eles e faço curso para mim, pra gente estar sempre se atualizando, porque como a gente trabalha com legislação, tem que estar sempre estudando.
né? Porque às vezes muda uma coisinha aqui, teu concorrente tá achando, não viu que mudou e tu já tá à frente. Então a gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. E aí, então, eu tô com alguns projetos, assim, tô me mostrando mais agora. Claro, é correto, é o correto. Bem, e por isso que tu tá aqui, porque o nosso Olha! podcast é Se Ela Pode, Eu Posso, né? Então é mais uma referência aí de mulher à frente de grandes negócios, negócios importantes, negócios que trazem saúde para as empresas e que tem uma responsabilidade muito grande sobre todos os Enorme. colaboradores, né? Enorme. Então, obrigada pela tua participação. Espero que volte aqui para a gente tratar de outros assuntos Ótimo. da mulher, de trabalho. Eu sei que o teu tempo é escasso, então obrigado mesmo pela oportunidade e pela confiança também nesse nosso Isso. novo projeto. Legal. É isso aí, obrigada, Dani. Obrigada pela confiança, né? Por estar sempre assinando aí os projetos que a gente te coloca dentro do que tu acha viável. Aham. E sucesso é o que tu tá tendo mais ainda. Ah, coisa boa. Por isso, então, agradecer mais uma vez. Como eu disse no início, eu gostei muito desse nome do podcast, eu já adorei. E eu acho que é muito legal vocês estarem fazendo esse movimento. Sucesso também para esse negócio, porque é um negócio, né? Para essa sim. empresa, essa empreitada de vocês. E agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo e convidar para conhecer as redes sociais da Nexen, no Instagram NexenMed, e nos visitar, tomar um cafezinho. A gente vai ter o maior prazer em ajudar as empresas e atendê-las. Muito obrigada. Obrigada.